Por favor, abra a tua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o verso 14. 16, 14. Atos dos Apóstolos, 16, 14. Todos acharam? Está escrito assim: uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Vou ler novamente. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. Amém? Senhor nosso Deus, nos guie e nos dirige na Tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, Atos dos Apóstolos é um livro muito interessante, porque o escritor Lucas, o médico amado, ele começou a escrever esse livro, e esse livro ainda continua sendo escrito, porque em todos os livros sempre há o final. Nos evangelhos, sempre ao final, Mateus, Marcos, Lucas e João, há a doxologia ali, o final. E em todas as cartas que foram escritas, tem o epílogo, tem o final, mas o livro de Atos dos Apóstolos tem o início, mas não tem o final. Por quê? Porque é a história da igreja, é a história dos atos que foram feitos pelos apóstolos, e, na sequência, foram feitos também pela igreja. O Lucas, o escritor, ele começa narrando a respeito do poder com o qual o Senhor iria visitar a igreja, e visitou. Ele fala no início ali a respeito de Pedro, a respeito da prisão de Pedro, a respeito do batismo com o Espírito Santo, a respeito de Pedro ter pregado e 3.000 pessoas, depois mais 2.000 pessoas se converteram. Mas a partir do capítulo 9, fala também de Estevão, mas a partir do capítulo 9, ele fala da conversão de Paulo. E ele então começa a escrever a respeito de Paulo. Quase não se toca mais no nome de outras pessoas, a não ser de Paulo e seus auxiliares, ou os seus companheiros que andaram com ele, que partiram com ele. No capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas, ele narra um episódio, um acontecimento. Nos diz ali que tinha 5 homens, entre esses homens havia mestres e também havia profetas. Do meio desses 5 homens, fazendo parte desse grupo de 5 homens, estava Barnabé, o filho da consolação, e estava também o apóstolo Paulo. E a Bíblia nos fala que eles estavam orando, estavam jejuando, e eles estavam aguardando uma direção exata de Deus, do Espírito Santo. Logicamente, eles eram homens convertidos, eles sabiam que o dever deles era ministrar a palavra de Deus, ministrar o Evangelho, pregar o Evangelho, mas eles não tinham direção exata para onde eles deveriam ir, que local, que lugar deveriam ir. E eles estavam ali então orando, esperando essa orientação de Deus. Ninguém sabia o que ia acontecer, mas eles estavam ali de plantão. O que é uma pessoa de plantão? Uma pessoa de plantão é alguém que ele está de folga, mas na verdade ele está ali atento, porque a qualquer momento ele pode receber uma chamada para realizar algo, para fazer algo. Então eles estavam ali de plantão, aguardando o chamado do Senhor, a orientação exata do Senhor, o que é que eles deveriam fazer. E a Bíblia nos fala, meus irmãos,
que num dado momento o Espírito Santo falou pela boca de alguém. Não diz pela boca de quem foi, mas as palavras que o Espírito Santo falou são essas palavras. Vou falar com as minhas palavras. Ele disse assim: separai para mim Barnabé e Paulo para a obra que lhes tenho preparado. Então Paulo e Barnabé foram separados. A Bíblia fala que foram colocadas as mãos sobre eles, consagrando-os, ungindo-os, abençoando-os, e eles saíram para pregar o Evangelho. Eles levaram junto com eles Marcos. Marcos era primo de Barnabé. Marcos é que escreveu o Evangelho que leva o seu nome, Mateus, Marcos, né? E Marcos os estava acompanhando Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé, eles começaram a ir de cidades em cidades, e eles procuravam o que nas cidades? Procuravam as sinagogas. E quando eles adentravam na sinagoga, porque todo sábado, irmão, presta atenção no que eu vou falar. Nós, igreja cristã, não temos nada a ver com sábado. Nada a ver com sábado. O sábado é uma aliança que Deus fez com o povo judeu. Eu não sou judeu. Eu sou cristão. Então, não há nada a ver entre eu e o sábado. O sábado era uma aliança que Deus fez lá no Velho Testamento, lá com o povo judeu. Mas o apóstolo São Paulo e Barnabé, ele ia ao sábado na sinagoga. Por quê? Porque eles sabiam que na sinagoga, ao sábado, os judeus se reuniam para ouvir a leitura da palavra ali. E quando eles se reuniam ali, quando Paulo e Barnabé estavam ali, eles então começavam a discutir com o povo, e eles começavam a pregar, a falar, a anunciar o Evangelho da salvação ao povo. Esse povo, muitos deles se convertiam, ouviam atentamente o que Paulo dizia. Outros não, outros tinham objeção, não recebiam, não aceitavam de forma alguma. E por várias vezes Paulo e Barnabé, eles faziam a mesma coisa, e entravam em outra cidade. O que eles procuravam? Procuravam a sinagoga. Por quê? Porque o povo estava ali reunido. Então eles traziam uma mensagem nova de salvação para os judeus. Até que eles chegaram em uma cidade e eles foram anunciar o Evangelho para os judeus, e os judeus, eles recusaram ouvir, não quiseram ouvir de forma alguma, de jeito nenhum, de maneira alguma. Foi aí então que Paulo resolveu. Ele disse assim: eu fui separado e escolhido para pregar o Evangelho a vocês, os judeus. Mas já que vocês não querem, eu vou me voltar para os gentios, para os outros povos, para as outras nações, para os estrangeiros. E a partir daí, então, ele procurou anunciar o Evangelho aos que não eram judeus. Então ele começou a procurar lugares, cidades onde não havia sinagoga, onde não havia judeu, onde eles pudessem então transmitir a palavra de Deus, anunciar o Evangelho com liberdade. Mas houve um momento que eles chegaram na cidade de Filipos. Mas antes disso, Paulo e Barnabé haviam se separado. E a razão deles terem se separado foi uma discussão entre eles. Não uma discussão doutrinária, porque um achava que uma coisa era assim e outro achava que era... Não houve conflito de ideias, não houve nada disso. Mal interpretação de alguma coisa, nada disso. O que aconteceu? Aconteceu que eles estavam numa cidade e eles estavam partindo para outra cidade, só que Marcos não quis acompanhá-los. Marcos quis voltar para Jerusalém. Nós não sabemos, a Bíblia não informa se Marcos tinha algum assunto pessoal para resolver. Não sabemos. Nós sabemos que ele foi para Jerusalém, ele não ficou muito tempo lá. Ele foi se encontrar com Paulo e Barnabé novamente. Mas quando ele se encontra com Paulo e Barnabé, e que consequentemente dali eles iam partir para outro lugar, Barnabé queria que Marcos, era primo dele, os acompanhasse. E Paulo não quis, porque Marcos havia abandonado-os anteriormente.
E houve uma discussão grande entre eles, ao ponto de Barnabé com Marcos ir para um outro lado, e Paulo então agora tem um outro companheiro chamado Silas. E é Paulo e Silas então que se dirigem a uma cidade chamada Filipos. Essa cidade era uma cidade que dava acesso à Europa, a anunciar o evangelho em terras estranhas, terras estrangeiras. E Paulo e Silas, eles chegam nessa cidade, que era a principal cidade do distrito, que era uma colônia romana. E eles chegam nessa cidade e eles não vão procurar nenhuma sinagoga. Eles se hospedam em um determinado local e eles tinham no coração o desejo pela oração. E chega um sábado, então eles saem e eles querem procurar um local, um lugar para orarem. E eles vão à beira de um rio. Na beira do rio, quando eles estão ali, havia uma aglomeração de mulheres. Por que essa aglomeração? Porque Lídia, que era vendedora de púrpura, né? Ela não apenas vendia o tecido de púrpura, mas ela também vendia a tinta para tingir os tecidos na cor púrpura. E estão ali, e Paulo e Silas começam a falar com essas mulheres. E é interessante, meus irmãos, nesse versículo que eu li com os irmãos, eu quero com você analisar rapidamente 2 pontos. Qual é o primeiro? A Bíblia fala ali que essas mulheres estavam reunidas e que no meio dessas mulheres havia uma chamada Lídia, que era uma mulher temente a Deus. E que Deus abriu o coração dela para ela atender, para ela perceber, para ela compreender a palavra que o apóstolo Paulo estava transmitindo. 2 pontos. Primeiro, uma mulher temente a Deus. Irmãos, ela não conhecia o Senhor. Ela não tinha nenhuma ligação com Deus. Ela não tinha nenhuma intimidade com Deus. Ela não tinha comunhão com Deus. Não tinha. Mas mesmo assim ela era uma pessoa temente a Deus. Como nós às vezes conhecemos pessoas que elas não têm assim nenhuma experiência pessoal com Deus, nenhuma experiência, mas são pessoas que reverenciam a Deus, respeitam a Deus, têm temor de Deus, têm zelo pelo nome de Deus, né? E você sabe que no Velho Testamento, irmãos, no Velho Testamento tem uma pessoa que a gente usa ela como assim, a gente a ver, e a gente adjetiva ela como uma pessoa que foi fiel a Deus. Fiel a Deus. E essa pessoa chama-se Jó. Chama-se Jó. Não houve, a princípio, nenhum homem que sofreu tanto como Jó. Não houve. Mas, irmãos, no capítulo 42, versículo 5 do livro de Jó, ele fala assim: olha, outrora eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Leva-nos a pensar que, na verdade, ele era um homem tremendamente que tinha temor a Deus, tinha respeito com Deus, tinha reverência com Deus, mas nos parece que ele não tinha nenhuma intimidade, porque foi ele quem disse essas palavras. Eu te conhecia de ouvir falar. Uma coisa é você conhecer alguém de ouvir falar. Eu ouço falar, um exemplo, eu ouço falar do senhor José Marques, que é dono do laboratório aí, esqueci o nome do laboratório. Mas eu nunca vi esse homem. Eu conheço ele de ouvir falar, mas eu nunca vi esse homem. Eu não sei se ele é gordo, se ele é magro, não sei se ele é alto, se ele é baixo. Eu não sei, eu não conheço ele. Eu conheço de ouvir falar. Então há uma grande diferença de você conhecer alguém de ouvir falar e de você contemplar essa pessoa, de você observar essa pessoa, de você ver essa pessoa. Então ele fala assim, em 2 traduções diferentes, irmãos. 42:5 de Jó, ele declara: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Meu ouvido já tinha ouvido a teu respeito. Mas agora os meus olhos te viram. Numa outra tradução está escrito assim:
eu lhe conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que levou Jó a ver o Senhor? Aquele que ele conhecia de ouvir falar, mas que tinha um temor, um respeito, uma reverência muito grande no coração dele, que dá de 10-0 naqueles crentes que às vezes já foram salvos pelo Senhor. O quê? O que o fez contemplar o Senhor? Irmão, muitos de nós reclamamos das dificuldades que nós enfrentamos. Muitos de nós, às vezes, passamos por um momento e a gente não vê a hora de ser despojado daquilo, ser tirado de nós aquilo lá, de ser arrancado de nós. Mas o sofrimento, às vezes, nos ensina muitas coisas. E muitas vezes no sofrimento nós somos levados a levar o Senhor mais a sério, nós somos levados a ter uma intimidade com o Senhor, nós somos levados a ser totalmente dependentes do Senhor e consequentemente passamos a ter experiências com o Senhor, não conhecê-lo apenas de ouvir, mas passamos a enxergar o Senhor, a ver o Senhor, a reconhecer o Senhor. Uma outra pessoa, irmão, esse é no Velho Testamento, agora eu quero falar de uma pessoa do Novo Testamento. No capítulo 10, versículo 2 de Atos dos Apóstolos, narra ali no capítulo 10, um acontecimento que se deu na casa de um centurião, de um homem chamado Cornélio. A Bíblia fala que esse homem, ele era um homem que havia se convertido ao judaísmo. Isso é, ele era uma pessoa que fazia menção do nome de Deus e que temia ao Senhor, porque está escrito no capítulo 10, versículo de número 2, essas palavras assim: ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Isso é, eles eram pessoas que ajudavam os demais, eram pessoas piedosas, eram pessoas que auxiliavam aqueles que estavam em dificuldade, eram pessoas que faziam esmola aos pobres, eram pessoas tementes a Deus. E num dado momento, quando ele está orando, uma pessoa temente a Deus, mas que não tinha relacionamento com Deus. Ele está orando, um anjo do Senhor chega ali e fala para ele, ó, manda alguém ir lá na casa de Simão, o curtidor, porque Simão Pedro está lá, vai chamá-lo, porque ele vai chegar aqui e vai te dar um direcionamento certo, correto, a respeito do reino de Deus. E foi isso foi feito. Ele separou 2 soldados, um que era incrédulo e o outro que era religioso, e mandou os 2 irem buscar Pedro. E eles foram buscar Pedro. E quando Pedro veio então, Pedro ensinou para ele a respeito do caminho da salvação. A Bíblia fala que ele e toda a casa dele foram batizados e que eles receberam está cheirando queimado. Ele, não sei se é fumaça de alguma coisa, ele e toda a casa dele foram batizados e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Você está entendendo, irmão? Às vezes nós temos alguns parentes nossos que eles não conhecem a Deus. Você sabe que a pessoa não tem intimidade com Deus. É algo pessoal. Você sabe, mas você sabe que a pessoa é uma pessoa que tem medo. É uma pessoa, não é que tem medo de ter pavor, medo em respeito, reverência, respeito, reverência, respeito, reverência. Respeito e reverência. Eu me lembro, quando eu fazia programa de rádio de madrugada, às 5 horas da manhã, nem sei se existe mais a rádio difusora, nunca mais ouvi, não sei. E tinha uma música do Tião Gomes. O Tião Gomes, ele era um daqueles cantores, tinha o Zé do Rancho e o Zé do Pinho. Ele era o Zé do Pinho. Eles se converteram, uma dupla sertaneja, ele se converteu e ele gravou uma música que falava assim:
aonde está a fé que tínhamos em Deus e o respeito que Ele sempre mereceu? Aonde está a fé que tínhamos em Deus e o respeito que Ele sempre mereceu? A gente tocava de madrugada na rádio, era muito bonito. Então, irmãos, às vezes nós temos amigos nossos, parentes nossos, não são crentes não estão conosco na igreja não estão, mas são pessoas que demonstram no seu viver um certo temor ao Senhor, respeito com o Senhor, reverência com o Senhor. Reverência com o Senhor. E esse é o primeiro caso, né? Então, ela era uma mulher temente a Deus. O segundo ponto que eu quero falar para você é que diz assim que o Senhor abriu o coração dela para atender o que Paulo dizia. O Senhor abriu o coração dela para atender. Irmão, o Senhor sabe como é que nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Nós não somos hipócritas. Se você é um hipócrita, você ouve o que Deus fala, mas você não obedece. Você sabe que está errado e mesmo assim você faz. Você é um hipócrita. Nós somos hipócritas, Marginhozinho. Nós não somos sinceros, nós não somos verdadeiros. Não somos. Mas Lídia, ela estava ouvindo e consequentemente o Senhor sabia que ela era uma pessoa temente a Deus. E o Senhor então trabalhou o coração dela através das palavras que o apóstolo São Paulo estava pregando. Trabalhou o coração dela para não apenas ouvir, mas entender o que estava sendo falado. Entender, compreender, irmão. Às vezes você cansa de falar do evangelho para a pessoa, parece que não entra na cabeça dela. Por mais que você exemplifique, por mais que você simplifique o falar, parece que o evangelho não tem acesso na mente da pessoa. Parece que tem um bloqueio na cabeça dela. E verdadeiramente existe um bloqueio na cabeça dos incrédulos. A Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento. O entendimento. Sabe o que é entendimento? É você não compreender o que você está ouvindo. E sabe quando é que você não compreende o que está ouvindo? Porque você ouve que não é para fazer e você faz. Você não tem entendimento. Não tem compreensão. Sabe por quê? Porque quando você faz aquilo que não é para fazer, você não vai prejudicar. Você poderá prejudicar pessoas se outras pessoas forem atingidas por aquilo que você fez. Mas o grande prejudicado vai ser você mesmo. É você mesmo. Então, irmãos, a Bíblia fala que Deus abriu o coração dela para ela entender. Por que Deus abriu? Porque ela era uma pessoa reverente, temente a Deus, respeitosa, respeitava. Então, abriu o coração, ela entendeu, ela compreendeu, e o coração dela foi cheio do amor de Deus, irmãos, e ela se converteu. Agora, veja bem uma coisa que eu vou dizer para você. Esse negócio de falar eu sinto no coração é meio pesado, viu, irmão? Sabe por quê? Porque Jeremias, ele fala no seu livro uma coisa que no capítulo 17, versículo 9, ele fala a respeito do coração do homem. Quem já foi enganado pelo coração? Já foi enganado? Quem já foi enganado pelo próprio coração? Quem? Você se... eu estou sentindo. Eu senti. Eu senti no coração. Não é? Olha o que Jeremias fala. Capítulo 17, versículo de número 9. O coração do homem é terrivelmente enganoso. Desesperadamente corrupto. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou entrando com um versículo desse no meio de uma mensagem que parece que não tem nada a ver? Você vai compreender por quê. Porque, irmão, muitos de nós, quando nos convertemos, eram umas pessoas... Nossa! Quando o Senhor fala lá em Apocalipse, lembra-te onde você caiu, vai lá e arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Se nós estivéssemos continuamente praticando as primeiras obras, desde o momento que nós nos convertemos, logicamente, amado irmão,
que a vida espiritual é um desenvolvimento, é um crescimento, e nós temos que desenvolver, e nós temos que crescer, e nós crescemos sempre para melhor. Mas às vezes acontece o contrário. Ao invés de crescermos, a gente passa a ser pessoas irreverentes, irresponsáveis. Passamos a ser pessoas que não tratamos mais o Senhor com a mesma intensidade de graça, de amor, de reverência e de respeito. Por isso eu estou lendo o que Jeremias disse. Você vai entender por quê. Sabe por quê? Porque eu quero ler com você uma carta que o apóstolo São João recebeu uma ordem do Senhor Jesus Cristo para escrever essa carta. Escrever essa carta com um destinatário certo. Assim como o autor é certo, o destinatário também o é. Essa carta não é anônima. Foi o Senhor que mandou que fosse escrita. Que carta é essa? É a carta que o apóstolo São João recebeu ordem do Senhor para escrever às 7 igrejas da Ásia Menor. As 7 igrejas. E nessas cartas o Senhor revela o estado espiritual daquelas igrejas. E como a palavra do Senhor, ela permanece para sempre, isso quer dizer que a mesma palavra que Ele ordenou que fosse escrito para aquelas 7 igrejas, essas 7 igrejas, ela vem acompanhando, ela vem através dos séculos, do mesmo jeito, do mesmo modo, da mesma maneira, da mesma forma, até os nossos dias. Essa igreja, ela é representada em nossos dias, pelas atitudes que nós temos como os cristãos e que não condiz com a palavra que o Senhor Jesus Cristo revela para que os cristãos venham a segui-la. No capítulo 3, versículo 2, ou melhor, capítulo 3, versículo 14, do livro de Apocalipse, o Senhor manda o apóstolo São João escrever a última carta às igrejas. E a igreja que ele escreve é a igreja de Laodiceia. Laodiceia. E está escrito assim, uma ordem, 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Deus, Senhor Jesus, falando para João, para o anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Irmão, anjo da igreja não está falando de nenhum ser celestial, não. Porque se fosse um ser celestial, o Senhor Jesus não ia mandar um homem escrever para um ser celestial. Ele mesmo ditaria as ordens, Ele mesmo falaria, Ele mesmo comunicaria. Quem Ele está falando ali é o líder da igreja, é o pastor da igreja, é o presbítero da igreja, é aquele que foi imbuído de autoridade espiritual para vigiar a sua vida e para ministrar na vida dos demais. Ao anjo que está na igreja, escreva. Anjo da igreja de Laodiceia, escreva. E ele então, ao ordenar que fosse escrito, meus irmãos, mostrou o destinatário. Agora ele vai se apresentar como autor da carta. Quem está mandando a carta? Ele diz assim: estas palavras diz o amém. O que é o amém? Quando você fala amém, é quando você termina uma frase, quando você deseja algo para alguém, você fala amém, confirmando que amém, assim seja, amém, amém. Então, é a conclusão, amém. Essas palavras diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Testemunha fiel e verdadeira. Ninguém viu a Deus. Ninguém conhece a Deus. Nós temos um relacionamento pessoal com Ele, mas nós não conhecemos de tê-lo visto, porque ninguém viu a Deus. Mas o apóstolo São João, no seu livro, no seu evangelho,
diz que o Senhor Jesus Cristo, o unigênito, Ele, ninguém jamais viu a Deus, mas Ele veio trazer a revelação de quem Deus é. Porque Ele viu o Pai, Ele está com o Pai, Ele permanece com o Pai. Então Ele fala a fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, o soberano da criação. Então essa carta escreve para ele, João, para o ano que está na igreja de Laodiceia, e diga para ele que é o autor é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Aí ele fala assim: eu conheço as suas obras, eu conheço você, eu conheço quem você é, eu conheço o que você fez, eu conheço o que você faz, eu conheço. Sabe o que Paulo fala? Que nós devemos ter muito cuidado com a nossa vida, porque não vai ter jeito de nós enganarmos a Deus, não vai ter jeito de ludibriarmos a Deus, não vai ter jeito de nós nos desculparmos perante Deus, não vai ter jeito, não vai ter jeito. Porque aquele com quem nós devemos tratar é aquele que conhece todas as coisas. Então a nossa vida tem que ser uma vida transparente, uma vida clara diante dele. Uma vida clara. Porque para que a gente não seja envergonhado. Então ele fala assim, olha, o autor sabe do que fala e por que fala. Conheço as suas obras, sei que não é uma coisa nem outra, sei que você não é frio e também não é quente, você é morno, Quando eu falei para vocês a respeito do livro de Jeremias, do capítulo 17, versículo número 9, é porque todos se convertem com o coração inteiro, mas poucos permanecem com o coração inteiro devido à corrupção do coração. Quer ver uma coisa? Quantos de vocês conhecem pessoas que andavam com você, vinham na igreja com você, cantavam com você, oravam com você, e hoje eles estão numa situação terrível espiritualmente? Veio alguém na tua cabeça, veio uma lembrança aí na tua cabeça. Está aí na tua cabeça. A pessoa veio na tua cabeça, fulano, ciclano, beltrano. Irmãos, o autor, ele está dizendo assim, que bom seria se você fosse quente ou frio. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Eu não vou te ingerir, eu não vou te engolir, não vou. Ou o que é que leva a pessoa a vomitar? Ou ela está com um problema gastrointestinal, indigestão, alguma coisa dentro de si, ou ela ingere algum alimento deteriorado, estragado, podre, que ela bateu no estômago, vem para fora, né? Vem para fora. O autor, não tem nada de errado com o autor, não tem nada de errado com o autor. É o destinatário, a questão é o destinatário. Não é o autor que é frio, não é o autor que é morno, não é ele. O autor, ele é tremendamente fervoroso, tremendamente quente. Sabe, irmãos, eu estava sentado ali pensando numa coisa. Você já acendeu o fogão que utiliza-se lenha, né? E tem várias lenhas, tem lenha que você bota no fogo, por exemplo, o bambu. Você põe o bambu no fogo, mas aquilo faz uma chama, ele até estrala, faz uma chama, mas logo acaba tudo. Tem outro não, tem outro que você coloca no fogo, ele até demora para pegar, sabe? Mas ele tem cerne, ele tem madeira, ele começa a pegar fogo, irmão, ele fica o dia inteiro queimando, o dia inteiro. Você pode utilizar do calor dele o dia inteiro. Mas tem outra madeira que você coloca no fogo, só faz fumaça. Só faz fazer fumaça. Só isso, mais nada. Dá dor no olho, enche a cozinha de fumaça, suja as paredes, suja tudo.
Sabe aquela parábola do semeador, que uma semente logo cresceu? É a taquara. Cresceu, pegou fogo, apagou. Aqui o que o Senhor está chamando a atenção aqui, amado, está chamando a atenção, é de pessoas que estão dessa forma, desse jeito, dessa maneira. Ele não vai suportá-la, ele vai jogar para fora. Ele vai lançar para fora. Irmão, o corpo do Senhor é o que mesmo? Não é a igreja? O corpo do Senhor não é a igreja? É a igreja, não é a igreja? Então, tem muitas pessoas que estão tentando penetrar, e elas não irão conseguir, porque são totalmente intragáveis. Vão ser vomitadas, vão ser jogadas para fora. E o autor, ele continua dizendo assim, olha, o que o autor diz para o destinatário? Você diz, estou rico. Adquiri riquezas e não preciso de nada. Tem pessoas que não conseguem enxergar a situação deles. Não conseguem. Eles imaginam que ter riqueza ou alcançar riqueza, na verdade, é uma aprovação de Deus da maneira com qual ele vive. Irmão, tem tanta gente que tem riqueza, tem tanta coisa que não tem nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. Mas eles não conseguem enxergar a real situação dele. Ele não consegue enxergar o que realmente ele é. E o autor, ele fala o que ele é. Você diz, estou rico, adquiri riqueza, eu não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável. Sabe o que é miserável? Miserável. Miserável é alguém que precisa da misericórdia de outrem. Miserável é a situação de alguém que causa o sentimento de misericórdia na outra pessoa. Então o autor está dizendo, você acha que você é rico, mas na verdade você não passa de um miserável. Digno de compaixão. Você é pobre, você é cego e está nu. Essa é a sua condição e você não consegue enxergar, você não consegue ver, você não consegue admitir. Você acha que está tudo bem, está tudo normal, está tudo certo. Você acha, porque você faz um exame errado da sua própria pessoa. Será que a igreja hoje está igual isso que nós estamos lendo aqui? Será que tem alguma identificação? Será que nós estamos numa igreja, porque aqui ele está falando individualmente e está falando também com a igreja no plural, com o povo, a coletividade. Será que a igreja hoje ela procura se santificar? Ou será que a igreja hoje ela procura se amoldar ao mundo? Ou será que a igreja hoje ela ouve somente aquilo que lhe serve e aquilo que lhe chama a atenção para a disciplina ela não quer saber? É isso que o Senhor vai fazer. Vomitar. E olha, irmãos, ele vai seguindo aqui e ele então se coloca numa posição de conselheiro. O autor diz assim, dou-lhe um conselho. Dou-lhe esse conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo. É o conselho que ele está dando. Compre de mim ouro refinado no fogo. O que é o ouro, irmão? O que simboliza o ouro? O ouro simboliza a vida espiritual. Aquelas tábuas de acácia que eram lá do tabernáculo eram revestidas de ouro, simbolizando a vida espiritual do povo. Por dentro eles eram uma coisa frágil, mas por fora eram revestidos de ouro, a madeira. Madeira. Então, ele está falando, amado, está dizendo que a vida espiritual, simbolizada pelo ouro, ela é purificada no fogo. O ouro não se destrói com o fogo, ele derrete. Derretendo-se no fogo,
tira toda a impureza. Quanto mais no fogo, mais puro ele fica. Mais puro ele fica. Então, às vezes, amado, essa purificação nos advém através de algum sofrimento, através de alguma situação, através de alguma coisa que nos faz pensar corretamente, nos faz ver as coisas corretamente. E ele não para aí, ele fala, você vai comprar de graça, você não vai precisar pagar, você vai comprar de graça. Ele fala assim, e compre para você roupas brancas, vestimentas brancas. Sabe o que é vestimenta branca? Vestimenta de santidade. Vestimenta de vida pura. Vestimenta de vida santa. Ele tem para te dar. Ele tem para te dar. Ele tem para te dar. Ele tem para nos dar. E outra coisa ele fala, eu quero que você compre também colírio, para que você possa enxergar corretamente. Sabe o que é o colírio, irmão? Colírio é a palavra de Deus, porque você conhecendo a palavra de Deus, você vai ter discernimento das coisas. Você vai enxergar as coisas e vai conseguir discernir, entender, compreender. Então, 3 coisas ele oferece para você. Ele oferece para você vida espiritual, que é representada pelo ouro. Ele oferece para você vida de santidade, que é para você cobrir a sua nudez com vestimentas de santidade, para você cobrir a sua vergonha. E outra coisa que ele oferece para você, sabe o que é? Sabe o que é? Ele oferece o colírio da palavra de Deus para você discernir as coisas, para que você não seja levado, ou você não se conduza inconvenientemente. E ele vai falando. Agora ele fala, irmão, tudo isso. Ele diz que ele faz isso por causa do amor. Ele diz assim, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Repreensão e disciplina não é do diabo, repreensão e disciplina é do Senhor. A indisciplina é de Satanás. A disciplina, repreensão e disciplina é do Senhor. E é uma prova do amor. É uma prova do amor, irmão. A repreensão e a disciplina é uma prova do amor de Deus. E ele fala que ele faz isso com aquele que ele ama. Não pense que depois de ele falar tudo isso para o líder da igreja e para o povo que estava acompanhando, que ele desprezou. Ele falou tudo isso por causa do amor que ele tem. Por causa do amor que ele tem. E ele vai falando mais aqui, irmão. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente. O que é ser diligente? O que é ser diligente? O que é uma pessoa diligente? É uma pessoa zelosa. Não é uma pessoa relaxada. O que é uma pessoa relaxada na vida espiritual? Uma pessoa relaxada na vida espiritual é aquela que trata as coisas do Senhor indiferentemente. Para ele tanto faz. O Senhor não é Senhor da minha vida, coisa nenhuma. Eu estou na igreja, mas eu não quero nem saber. Eu estou na igreja, mas eu não sou a igreja. Eu estou na igreja, mas eu não me comporto como se igreja fosse. Diligente, zeloso. Ele fala, se arrependa. Reconheça, se arrependa. Volta lá e pratica as primeiras obras. Agora, irmão, o que me chama mais a atenção nesse livro, nesses versículos todos que eu tenho lido para você, é o que o autor fala para eles. Sabe o que o autor fala? Olha, quando você está dentro da sua casa, você não bate na porta para poder entrar, você está dentro da sua casa, você tem livre acesso dentro da sua casa. Mas quando você vai na casa de alguém, você chega na casa de alguém, você não entra dentro da casa de alguém. Você faz o quê? Aperta a campainha, bate, né?
Ó, eu estou aqui fora. Por quê? Porque você não é proprietário da casa, você não é dono da casa, você não mora na casa, você não tem acesso ali porque ele não lhe pertence. Sabe o que o Senhor fala para esse povo aí? Fala assim: eis que estou à porta e bato. Ué? Ele amou, ele deu a vida, morreu, sofreu pela igreja, ressuscitou pela igreja e está do lado de fora da igreja. Será que você está tendo alguma ligação com isso que eu estou falando? Será que você está na igreja, mas o Senhor está do lado de fora tocando, ó? Está na igreja, mas não é igreja. Está na igreja, mas faz tudo errado. Está na igreja, vai ter a cabecinha que parece o cérebro de uma galinha. Está na igreja. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Quando você pai, você mãe, apoia um erro do seu filho, da sua filha, você é conivente com isso. Você é tão mal quanto ele. Tão mal quanto. Então, irmãos, ele está do lado de fora. Sou eu. Como é que é? Até quando você vai ficar desse jeito? Até quando você vai querer se mostrar e não ser? Até quando? Quem é que você pensa que está enganando? Quem é que você pensa que você está ludibriando? Quem que você pensa? Quem? E ele vai falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, irmão, olha a Lídia aqui. Olha a Lídia aqui, olha a conversão de Lídia aqui. Ela ouviu a voz do Senhor, ouviu a palavra pregada, e ela abriu o coração, porque ela estava ouvindo a palavra com desejo, com querer, de boa vontade. E quando fala aqui que se alguém abrir a porta do coração, é porque, irmão, a maçaneta da porta da sua vida, a maçaneta da porta do meu coração, a maçaneta da porta do seu coração, ela é tão somente do lado de dentro. Quem está do lado de fora não consegue abrir, só você. Então todas as coisas que te acontecem porque você abriu a porta. Se não foi para o Senhor, foi para outra coisa. Se não foi para o Senhor, foi para outra coisa. E logicamente haverá um fruto, ou haverá uma obra. O fruto é produzido pelo Espírito Santo, e a obra é produzida pela carne. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, então eu cearei com ele, ele comigo. Sabe o que é cear? Cear é comunhão. Sabe o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos ter comunhão com o Senhor. Vamos participar da mesa com Ele. Como em todas as batalhas, em todas as lutas, sempre tem um vencedor, nunca termina empatado. Ele fala aqui: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. Agora presta atenção. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, aqui no plural, às igrejas. Ele começa no singular, direcionando para o líder da igreja. E ele termina no plural, direcionando para a igreja de modo geral. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra de exortação, ela tenha guarida no nosso coração. E que a gente sempre faça uma introspectiva da nossa vida. Eu estou na igreja ou sou igreja? Eu estou na igreja ou sou igreja?
Estar na igreja é uma coisa. Você vem na igreja a hora que você quiser, como você quer. Mas ser igreja é você, aonde você estiver, onde você se encontrar, você ser o templo do Espírito Santo de Deus. E tudo que você for fazer, fala assim, Jesus no meu lugar faria isso? Isso é ser igreja. Jesus no meu lugar aconselharia isso? Jesus no meu lugar defenderia isso? Jesus no meu lugar se colocaria ao lado disso? Ou faria oposição a isso? Deus lhes abençoe em nome de Jesus.